Olá, colegas. Eu aproveitei uma reunião da nossa área, gestão e projeto, para lançar essa ideia de fazer um vídeo, porque estávamos tocando num assunto que compete à área, mas também ao departamento e, obviamente, também ao curso. São as famosas diretrizes curriculares da engenharia. Então, uma primeira coisa que eu queria comentar com vocês é que as diretrizes, a resolução das diretrizes, ela é o produto de um amplo esforço, de um leque muito amplo de atores que se reuniram ao longo de alguns anos, aproximadamente uns 5 anos, discutindo os assuntos pertinentes à engenharia e compilaram tudo em um documento que foi lançado pela ABENGE em 2018, que trouxe contribuições, vamos dizer, de todos os setores e propus para o Conselho Nacional de Educação um formato, um texto para as diretrizes. Bom, esse documento então chega ao Conselho, o Conselho nomeia um relator, o relator aprecia o texto das diretrizes e emite um parecer. Né? Então, as diretrizes são o resultado de todo esse esforço, sendo que a minha sugestão principal em relação ao tema é ler o parecer que instrui a aprovação das diretrizes. Então, esse parecer, para vocês terem uma ideia, é um parecer que é homologado também no Diário Oficial e ele começa mais ou menos relatando esse conjunto de atores, não? E do esforço que foi feito. E o objetivo, então, que eles elencam como principal, a motivação principal das novas diretrizes é formar mais e melhores engenheiros. Então, esse mais e melhores que a gente tem que qualificar a partir do parecer. Mas é um indicador relativo ao OCDE. Vocês sabem, essa organização internacional de cooperação, e então coloca o Brasil em uma posição muito crítica, inclusive no próprio parecer se fala da Coreia do Sul como um grande exemplo da relação de engenheiros por número de habitantes. Então esse indicador é pobre e isso justifica um pouco a ideia do mais engenheiros. Mais e melhores engenheiros. Então, melhor nesse sentido do slogan, do parecer, tem a ver com que os engenheiros atuem na fronteira do conhecimento. É assim que é colocado. O que seria atuar na fronteira do conhecimento? Bom, seria ter uma ampla formação técnica, uma sólida formação técnica, mas também uma sólida formação naquilo que nós chamamos soft skills. A perspectiva social, humana, do usuário, como se fala em alguns lugares, da engenharia. Aí a pergunta é, bom, por que então essa virada? Bom, porque as transformações atuais da engenharia passam por um conceito muito importante que vai fazer, vamos dizer assim, vai gerar transformações muito grandes na sociedade, que é a manufatura avançada, que nós conhecemos principalmente pelo conceito de indústria 4.0. Então, no parecer, o que se coloca como contexto de fundo para entender o que realmente visa as diretrizes, o que elas visam, tem a ver com essa ideia de que a sociedade está mudando bastante e então seria importante a gente atualizar, em primeiro lugar, a formação dos engenheiros e diversificá-la. Então, diversificá-la significa que o campo de atuação da engenharia é muito amplo e a gente, então, precisa começar a ocupar esses espaços, em grande parte também porque a engenharia está mudando em função dessas mudanças da sociedade. Sociedade se chama aqui sociedade industrial, sociedade produtiva. No mundo produtivo, com esse processo de automação acelerada, vai dar uma guinada significativa em todos os processos produtivos. Então, a Bend diz que a gente tem que abrir esse leque em 3 direções que são muito interessantes. Uma é aquela ligada ao projeto, e, obviamente, projeto
e inovação, ou seja, a inovação tecnológica seria uma grande dimensão formativa. A outra seria aquela vinculada com o empreendedorismo. O empreendedorismo é a gestão, se entende como um grande também direcionamento formativo para os nossos estudantes. E, finalmente, temos uma que é nova, vamos dizer assim, relativamente nova, mas que representa uma luta de muita gente que há algum tempo já está colocando esse tema como sendo bastante relevante e que tem a ver com a formação. Então, nós teríamos três grandes campos de atuação: formação, empreendedorismo e projeto e inovação, que precisam, então, uma diversidade maior dos cursos para poder atuar, que os engenheiros possam atuar nesses campos. Não? No parecer, o parecerista fala também em perfil de pesquisador, empreendedor e a dimensão operativa da engenharia, que a gente não tem que esquecer também que tem muitos engenheiros que atuam nas operações, vamos dizer assim, no trabalho da execução das obras, dos projetos, enfim. Então, o parecerista evolui seu texto fazendo uma comparação muito superficial entre as diretrizes de 2002 e as de 2009. Há vários estudos, inclusive o próprio professor Vanderly editou um livro sobre isso, e nesse livro ele fala onde estão as mudanças. Não? Desde a minha perspectiva e de vários outros, as mudanças não são tantas, mas as diretrizes, vamos dizer assim, em 2002 eram fundadas numa apreciação sobre processos de melhoria no currículo, nos conteúdos e nos processos de ensino-aprendizagem, que teriam que ser centrados no aluno. Isso também é mote das diretrizes de 2019, mas a guinada que dá a diretriz de 2019 é focar na qualidade, na flexibilidade, nos problemas de evasão e nessas transformações novas da sociedade que a gente está falando, que tem a ver com a indústria 4.0 e tudo isso. Bom, o parecer evolui tentando dar um diagnóstico normativo, vamos dizer assim, das normas que estão por trás dos cursos de engenharia, e faz um destaque muito grande à normativa de avaliação, principalmente dos sinais. Então, isso é um alerta interessante para nós, porque dá a entender de que por trás das diretrizes, há uma intenção de fiscalização, de acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos. Depois também se faz um diagnóstico, vamos dizer, da parte mais operativa, dos alunos que ingressaram, dos alunos que terminaram, não? E aparece a figura do funil da formação, que é mais ou menos uma proporção de 1.000 candidatos à engenharia, só se formam 95. Dos ingressantes, em torno dos 50, 55% de formandos. Ou seja, nós temos um índice de evasão muito alto, e as diretrizes, novamente, porque as 2012 também se preocupavam com isso, vêm tentar sarar esse tipo de problemas. Bom, depois se fala muito dessa interação com os órgãos, né? com FEA, vamos dizer assim, outras instituições, com a BEND, com a indústria. Não, todo esse diagnóstico também foi feito com esses parceiros, vamos dizer assim. Então, essas pessoas se entende que elas devem estar também no processo formativo como grandes parceiros para ajudar a engenharia a melhorar. Ou seja, há uma necessidade de interagir com as instituições da engenharia. A academia parece que está muito fechada nela e tem pouco diálogo com o setor produtivo e com as instituições das engenharias. Temos que lembrar também que nesse diagnóstico não aparece mais, houve na primeira versão das diretrizes uma crítica muito grande do que nós, na época, se chamou um grupo de professores de várias universidades, muito representativa do espectro nacional da engenharia, mas extremamente críticas, algumas diretrizes, vamos dizer assim, que eram muito flexíveis e não consideravam que a engenharia tinha que ter, sim, formação, e tinha que estar claro nas diretrizes que tinha que ter formação na área técnica, vamos dizer assim, matemática, físicas, estatísticas, químicas, vamos dizer assim, a linha hard da engenharia, ciências exatas e as ciências básicas da engenharia, que teria que ser uma obrigação praticamente, não? E na primeira versão não existia
discrepância e essa necessidade de colocar na diretriz conteúdos. Mas esse grupo pressionou, então também mostra, não, que há coisas que não estão nas diretrizes explicitamente em termos de conteúdo, mas outras têm que estar em termos de conteúdos. Não? Bom, então, esse quadro diagnóstico preparou, vamos dizer assim, o texto das diretrizes, a crítica ou a contribuição que o parecerista faz em relação às diretrizes. E a primeira questão que ele coloca é essa necessidade, vamos dizer assim, tudo isso, claro, suprido pela proposta das diretrizes, tanto que adiantando o voto é a favor das diretrizes. Então, no primeiro lugar, se fala de uma necessidade de articular o contexto local e o contexto global. Ora, é muito interessante isso porque essa ideia do contexto global inspira muitas das reflexões que são traduzidas no texto das diretrizes. E, bom, em seguida, então, vem outra palavra-chave dessas novas diretrizes, embora nas anteriores também era presente, não se consolidou, mas nessas diretrizes há um forte investimento na ideia de que o processo formativo tem que ser através de competências. Então, o que se define nas diretrizes posteriormente no texto é competências, não são mais conteúdos, são competências. E isso pressupõe, então, que o processo formativo se irá orientar para a formação de competências. Né? Formar o quê? Um perfil. E nas diretrizes, então, também aparece essa ideia do perfil, que nas suas primeiras linhas já diz que o engenheiro deve ser um sujeito com uma visão sistêmica e holística, não só profissional, sino também no âmbito da cidadania. Tá? De modo que ele se comprometa com valores fundamentais da sociedade na qual se insere. Mais ou menos textual é o que está nas diretrizes. Bom, essa guinada é extremamente relevante. Nós vamos ver que a ideia de o desenvolvimento, a formação social do engenheiro não está somente pautada no desenvolvimento das soft skills. Aparentemente também há uma necessidade de colocar o engenheiro em contato com certas demandas éticas, morais, sociais, que são demandas da sociedade e principalmente face ao que nós vemos corriqueiramente em algumas notícias que aparecem no jornal, tanto de desastres naturais ou acidentes ambientais provocados por obras de engenharia, quanto a questões relativas à corrupção e similares. Então, obviamente que a diretriz está fazendo um apelo também para isso. Bom, então aí se elenca um grupo de 8 princípios que norteariam as diretrizes. Esses princípios, no documento da ABEND de 2018, são 9 e, na verdade, são áreas de competências. Áreas de competência que envolvem, vamos dizer assim, subcompetências. No texto do relator, ele já nomeia essas competências como princípios. Embora essa leitura é ambígua, porque o próprio relator se refere a elas depois como competências gerais. Então, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Existe um conceito macro de competências e depois, então, vem uma discriminação de outras competências menores, mas dentro desse grande grupo. As competências a gente conhece várias classificações. Uma delas é aquelas que a gente chama de competências básicas, técnicas, vamos dizer assim, especializadas ou profissionais, e as transversais, que são as chamadas soft skills, que se traduzem em momentos do aprendizado que tem a ver com essa elevação do nível de competências, que passa, em primeiro lugar, por conhecer algo, né? Aplicar esses conhecimentos e depois ter comportamentos adequados a esses conhecimentos e aos valores que eles envolvem, de um agir. E, finalmente, em alguns grupos, vamos dizer assim, entendem que uma última competência de grau mais elevado é ensinar. Né? Isso, mais ou menos, se traduz em termos de competências entre o saber fazer e o saber ser e conviver. Então, o texto das diretrizes, mais ou menos, aponta para essa necessidade de formação por competências e define, similarmente ao que a ABEND propunha inicialmente, 3 grandes campos de atuação. Esse não é o linguajar do Confeia. Campo de atuação está se referindo a espaços onde o engenheiro atua e deve atuar. Não, em primeiro lugar, se refere
a todo o ciclo de vida do projeto de produtos, bens e serviços, sistemas produtivos, inclusive com a dimensão da inovação aplicada neles. Então, essa é a primeira linha que na Vende aparece como projeto e inovação. Ou seja, há uma clara diretriz de que existe um campo de atuação que tem a ver com o projeto e a inovação. O segundo é todo o ciclo de vida no contexto dos empreendimentos, inclusive a gestão e manutenção. Empreendimento que não é obra complexa ou de grande porte, empreendimento no sentido econômico. Os business, vamos dizer assim, e tudo que tem a ver com os business da engenharia. Então, os engenheiros também teriam esse campo de atuação, inclusive envolvendo a parte de gestão. Seria o segundo viés. E o terceiro, também reconhecendo o que estava articulado pela ABENGE, não sei se consenso que houve, é a formação. O campo de atuação da formação também se entende como uma demanda formativa. Devemos lembrar que o professor Vanderly, que foi presidente da ABENGE e que editou um livro com várias contribuições sobre as diretrizes, ele sempre defendeu a ideia da formação em engenharia em mestrado. Ele propôs um mestrado profissional. Ora, o que se está dizendo aqui é nada mais de que é necessário atuar nesse campo. É um campo da engenharia e os currículos da graduação da engenharia deveriam considerar também esse campo como perfil de formação. Tem uma ideia particular sobre isso, mas eu acho que é interessante que ele apareça. Sou muito a favor da ideia, mas a sua forma eu olho um pouco diferente. Bom, então isso seria o principal que tem a ver com o perfil, né? Ou seja, o que visa todo esse processo formativo é o desenvolvimento de um perfil e as diretrizes mais ou menos definem qual é o escopo desse perfil e quais são as características principais desse perfil. Depois disso, então, o parecerista começa a tratar a questão do projeto pedagógico do curso. Ele coloca a questão do projeto pedagógico do curso como sendo a questão principal que vai balizar o processo formativo. Então, diferentemente de antes, talvez não, a ideia do projeto no projeto pedagógico do curso é reforçada. Ou seja, a gente tem que projetar o processo formativo. Porque existe um conjunto de elementos que tem que ser compatibilizados, diferentes informações de diferentes lugares, interesses dos mais variados, condições contextuais das mais variadas que têm que ser reunidas em uma proposta de formação. E é por isso, então, que nós chamamos de projeto, e é por isso que o documento das diretrizes é enfático em colocar o papel do projeto como primordial. E não só pelo que é o projeto, sino que porque ele também será instrumento de avaliação para o acompanhamento do curso. Então, a coerência entre o processo formativo e o projeto pedagógico do curso deve-se demonstrar na prática e deve ficar explícita no documento que vai ser aprovado por cada uma das universidades. Então, o que é o projeto? Quais são as diretrizes para o projeto? Bom, em primeiro lugar, que o processo formativo forma um perfil. Isso aí é a primeira coisa que o parecerista destaca em relação ao projeto. E ele diz que esse processo formativo, então, inclusive, ele tem que ser pautado em um desenvolvimento gradual. O que significa, segundo ele, a elaboração de um planejamento estratégico. Não é que você tenha que fazer um planejamento estratégico, mas ele considera que esse processo resulta de um planejamento estratégico. Você tem que, ao longo do tempo, planejar os recursos, criar as estratégias e as táticas que vão se transformar em ações específicas, sejam ações estratégicas ou sejam ações de desenvolvimento ou ações de formação. E ele destaca alguns aspectos próprios do planejamento estratégico que devem ser considerados no projeto pedagógico do curso. E ele fala explicitamente de visão e missão. Então,
os valores pretendidos no curso serão pautados em uma ideia de planejamento estratégico ou em um planejamento estratégico, mas minimamente para você promover uma visão e uma missão, bom, metodologias específicas existem, então não é trivial você escrever em um papel qual é a missão ou a visão de um curso, principalmente quando a gente pensa de que para que as diretrizes produzam algum resultado, 3 anos de implantação, mais 5 anos de um primeiro formando, estamos falando de um horizonte de visão de 10 a 20 anos, mais ou menos. Então, isso está sendo colocado também como importante, e aí que as diretrizes, então, entram com esse reforço do que a gente conhece como planejamento estratégico. Depois, então, começa a formar esse discurso de a grade curricular tem que ser representativa das competências que se querem formar para a obtenção do perfil desejado. Então, não se trata de qualquer malha curricular. Se trata de uma malha curricular que demonstradamente permita gerar competências para a formação do perfil. E isso, então, tem que ser demonstrado também como parte do processo de construção do conhecimento. Não? E aí que vem uma coisa que também é extremamente relevante, não agora, também das diretrizes anteriores, mas uma coisa que está sendo explicitamente colocada agora. A questão da metodologia do ensino. Então, a metodologia do ensino, em primeiro lugar, ela tem que guardar relação com as competências que estão sendo desenvolvidas ou serão desenvolvidas pelo projeto. Mas também elas têm que ser coerentes, vamos dizer assim, com esse contexto. E aqui se fala também de certas metodologias que se favorecem em detrimento de outras. Então, se fala em primeiro lugar de metodologias ativas, ou seja, as diretrizes sugerem a adoção de metodologias ativas. Nós conhecemos minimamente ensino orientado por problemas, orientado por pesquisa, e aula invertida, por exemplo, mas existem, claro, várias referências que a gente pode procurar para entender melhor a que se refere as diretrizes quando quer incorporar as metodologias ativas como sugestões para as estratégias de aprendizagem dos alunos. Então, além disso, vem o que nas diretrizes é colocada como as formas transversais, ou as informações, ou os conhecimentos transversais, ou as competências transversais, que não somente, como eu falei, se referem às soft skills, sino que também estão direcionadas, olha só, à educação ambiental, educação em direitos humanos, terceira idade, políticas de gênero, enfim, todas essas que têm a ver com a formação cidadã, que deveriam se considerar não só para desenvolver um engenheiro civil dentro das civitas, dentro da cidade, da comunidade, da polis, dentro da vida democrática de um país, senão para formar valores que têm a ver com a existência do outro. Então, isso aí também é colocado nas diretrizes. Em alguns lugares se fala de usuário, que parece que é um contrassenso, porque a formação social do engenheiro é muito mais ampla do que a ideia do usuário, mas tem a ver com o reconhecimento explícito do outro no contexto das obras da engenharia. Dentro do projeto também se fala muito da formação continuada e da avaliação contínua da formação. Então, a avaliação contínua da formação passa por constantes instrumentos para ir acompanhando a progressão dos estudantes e também a articulação dos conhecimentos da pós-graduação na graduação, assim como também a atuação na extensão, que tem legislação própria. Então, mais um conjunto de elementos que tem que ser considerados a partir do que as diretrizes sugerem. E uma questão que é extremamente relevante. O trabalho final é explicitamente colocado como um projeto final. Então, não há mais a ideia de que os trabalhos podem ser variados. Os trabalhos finais são categorizados como projetos finais. Então, a leitura que você tem que fazer sobre o trabalho final é a leitura do projeto. E isso, obviamente, vai implicar em bastantes mudanças
em relação à forma como os alunos terminam o curso e como então a gente consegue ajudá-los a um projeto final que possa ser aprovado quando eles terminam. Bom, também se fala na capacitação dos docentes em relação a dois aspectos, metodologias, como sempre se falou, mas também gestão. E se fala também de uma atuação equilibrada. Os docentes eles têm que ter um equilíbrio entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E faz sentido em função do tripé da universidade pública, né? Embora a gente sabe que há desequilíbrios, principalmente na pesquisa, tá? Que é muito mais relevante para muitos setores da universidade, em termos de valoração do professor, não em termos do que elas representam em si. É muito mais valorizada a pesquisa que o ensino e a extensão. Então, as diretrizes falam assim que tem que se valorizar também os outros aspectos, e isso vai significar, então, um acordo institucional para que as políticas institucionais incentivem também a valorização do docente nesses outros aspectos. Também se trata, no parecer, sobre o currículo, sobre a necessidade de que os conteúdos sejam contextualizados e que tenham um viés inter ou transdisciplinar. Ou seja, nós teremos que desenvolver as competências dos estudantes, mas sempre tentando integrar os conhecimentos, aquilo que era das diretrizes anteriores, agora com a ideia de que ele seja contextualizado. Isso elabora um pouco mais o discurso de uma relação mais próxima entre teoria e prática. Ou seja, a gente tem que apontar muito mais para os problemas reais que a sociedade enfrenta na engenharia e não somente a esse carinho, esse amor que a gente tem na teoria, que faz que os alunos então se envolvam com problemas lindos, extremamente complexos, onde eles podem demonstrar uma ampla habilidade teórica, mas que não conseguem encontrar na vida prática, a não serem determinadas situações. Não? Esse é um primeiro assunto. E depois, então, eles começam a falar de outros conteúdos que são importantes, né? Além dos que são conteúdos básicos, quero dizer, não? Aqueles que a carta colocou como sendo os mais importantes, são os conteúdos básicos da engenharia. Informática, matemática, física, mecânica do solo, mecânica de sólidos, enfim, o básico, ciências básicas da engenharia. Eles acrescentam duas que são muito interessantes, que são básicas. Uma é metodologia científica e outra que é extremamente relevante para nós, mas é difícil de compreensão, metodologia tecnológica. Então, claro que há muitos textos que falam de qual seria a metodologia da tecnologia, que não é a metodologia científica. Então, o que as diretrizes estão dizendo é, bom, a formação também tem que passar para o aluno essa dimensão da competência vamos dizer assim, no método científico, mas também na metodologia tecnológica, que, para variar, tem muito a ver com o projeto. Então, além disso, em termos de malha curricular, as diretrizes também dizem que as instituições podem introduzir conteúdos que sejam relevantes tanto no âmbito regional, nacional ou internacional. Isso vai fazer, vamos dizer assim, aquilo que a diretriz chama de flexibilizar, né? É ampliar. Então você vai dar um perfil mais regional, um perfil mais nacional ou um perfil internacional, dependendo dos acordos, das configurações locais e dos interesses locais de cada uma das instituições. Então você pode querer formar um engenheiro para atuar em internacional, num nível internacional, e praticamente certificá-lo, então, a partir das normas e padrões internacionais. Ou então você pode querer fazer um desenvolvimento regional e aí focar então muitos mais conteúdos voltados para as demandas regionais. Bom, isso aí então é o que se permite também às instituições. E há outras coisas que eles colocam como competências e saberes necessários aos novos desafios que se apresentam. Então, nós temos que entender que quando a gente está pensando nesse projeto pedagógico do curso, o olhar tem que também ser direcionado para as demandas futuras da sociedade,
para os engenheiros. E, de novo, falando que talvez isso é num horizonte de 10 a 20 anos. Outro assunto que as diretrizes colocam em relação ao currículo, a malha curricular, não, é o papel das novas tecnologias. Então, isso não somente em termos de que a gente está precisando introduzir o potencial da tecnologia, né, assim, eliminando as restrições e as limitações que ela tem, ou superando-as, melhor dito, trazer a tecnologia para os processos de ensino-aprendizagem. Mas não somente nessa direção. As diretrizes, o parecer das diretrizes fala das novas tecnologias que vão alterar a entrega de produtos, serviços e assim, então, as novas demandas de competências. De novo, nós temos que olhar aqui com cuidado o que está se falando em termos de o novo que vem por aí. Insisto que esse novo que vem por aí tem a ver com esse novo contexto industrial globalizado, que nós vamos ver que como ele é importante. Bom, sigue tratando das questões do estágio 160 horas, a importância da extensão, que nós sabemos agora é uma lei que vamos dizer, orienta uma quantidade de carga horária para atividade de extensão. E, para vocês terem uma ideia, dentro do parecer do parecerista, vamos dizer, das diretrizes, ele usa um capítulo desse parecer só para dizer que o trabalho final do curso será um projeto final. Tá? Então, o que eu posso refletir para finalizar essa breve apresentação que eu fiz para você do que eu entendi e aprendi nas minhas pesquisas em relação às diretrizes? Bom, em primeiro lugar, de que as diretrizes 2002 e as diretrizes 2020 não são tão diferentes assim. O que mostra um certo gargalho nas diretrizes 2002. Problemas na implementação que se atribuem, desde a minha perspectiva, principalmente a uma cultura institucional, a um mindset, como a gente chama, resistente às mudanças. Bom, mas as diretrizes de 2020, 2019, desculpa, elas vêm com um ingrediente interessante. Elas vão fazer avaliação e vão tentar estabelecer a relação entre o que foi o projeto e o que se faz especificamente no processo formativo. No projeto tem que estar explicitado aquilo. Então, o que de novo, vamos dizer assim, o que vem acrescentar em relação ao que já estava antes é uma pequena, mas significativa guinada para a gestão e o empreendedorismo. Reparem que isso não é uma coisa local. Essa virada está acontecendo em termos globais, tanto que é por isso que as diretrizes falam muito de considerar o contexto local e o contexto global, porque a engenharia global está mudando. E uma das coisas que está acontecendo é que há uma demanda de produtos e serviços que está sendo canalizada por outros setores econômicos e que a gente não está conseguindo acompanhar o desenvolvimento ou a participação nesses setores de produção, esse setor produtivo, porque a gente não tem informação suficiente para poder fazer o vínculo com esse novo espírito, vamos dizer assim, da sociedade capitalista que tem a ver com o business da inovação. Então, por onde anda a inovação agora? Bom, em primeiro lugar, com a criatividade. Você precisa incrementar os processos criativos e por isso que as soft skills são relevantes. Não é só uma necessidade de liderança para imprimir nos alunos uma certa capacidade diferenciada. É que a liderança é um fator diferencial no sistema produtivo que a gente chama pós-industrial. Não é mais o chão de fábrica. A riqueza, a diferença está na capacidade intelectual, na mão de obra qualificada e nas leituras do pós-industrialismo. O engenheiro e o cientista são agentes privilegiados desse processo pós-industrial. O processo da inovação é chave nesse momento e é por isso então que as soft skills aparecem, porque
As falhas no processo formativo nos envolvem hoje em dia com a tarefa de desenvolver competências para gestão, projeto e inovação. Então, aí que é a grande virada. Nós somos engenheiros, mas há um detalhe em relação à inovação. A inovação tem que ser feita hoje de acordo às demandas do mundo global. E isso envolve discussões que têm a ver, por exemplo, com empreendedorismo social, com inovação responsável e outros conceitos como o desenvolvimento sustentável e esse outro tipo de coisa. Bom, eu falei projeto e inovação porque o projeto é um elemento fundamental também nesse novo discurso da engenharia. E o projeto não só desde a perspectiva do design, engineering design, o projeto no sentido mais amplo, também no project em inglês. Então nós falamos de gerenciamento de projetos, ou de empreendimentos, ou gerenciamento de obras, ou como vocês queiram chamar, projeto organizacional, toda essa dimensão do projeto que tem a ver com o gerenciamento. E temos a parte criativa que tem a ver com design thinking, ou metodologias de projeto, entendido o projeto como design. Então, é um grande campo, mas que não é somente voltado para a dimensão conceitual, o ato de conceber novos objetos de engenharia, sino também do projeto, do processo de execução e das próprias operações. Então, não estamos falando do design especificamente. Estamos falando do projeto como uma ampla categoria que envolve a gestão e envolve a inovação. Então, o projeto se direciona também a esse modelo de negócios do pós-industrialismo, ou seja, a riqueza do conhecimento. As ideias passam a ter um valor fundamental e a inovação, então, acompanha isso. Detalhe, lembrem que os indicadores da OCDE passam por patente desenvolvida, não é somente também o projeto. É o projeto e todos os processos de gestão do conhecimento projetual, como são a criação de patentes. Bom, e aí vem um outro elemento que as diretrizes destacam, que eu queria também colocar como uma questão fundamental. É a questão da tecnologia. Como eu falei para vocês, não se trata só de entender a tecnologia como um auxílio, uma plataforma que vai nos ajudar a desenvolver os aspectos didático-pedagógicos. Não. Há um desenvolvimento tecnológico no mundo, vamos dizer, uma dimensão global, uma nova condição tecnológica global que está se chamando de automação avançada e que nós chamamos de indústria 4.0 e que na nossa área já existe como construção 4.0, que no Japão se chama sociedade 5.0, mas passa principalmente pela articulação de um conjunto de tecnologias que vão transformar todos os processos produtivos passíveis de automação. E na nossa cabeça, a gente fica um pouco tranquilo pensando que isso é um horizonte de longo prazo e que nossos processos não são tão automatizáveis assim. É um grave erro nosso de análise, porque já tem vários autores que estão demonstrando o nível de automaticidade que existe na engenharia. E isso significa, então, de que existirão muitos processos produtivos típicos da engenharia civil que serão automatizados. Por quê? Bom, em primeiro lugar, pelos europeus que estão na frente de todos esses processos, e depois, então, se nós tivermos a capacidade de mudar os destinos da engenharia, começar a entender essa dinâmica de evolução tecnológica, essa nova condição global da tecnologia, e entender que a automatização, então, será uma realidade de não a muito longo prazo, talvez a médio prazo, no horizonte das transformações dos projetos pedagógicos. Bom, automação é um lado da história. A automação funciona com robô, ou seja, quem tem indústria para produzir robôs poderá participar desse grande movimento global, mas também precisa de software, tanto que a gente chama de ciberfísica.
sistemas ciberfísicos, ou seja, tem uma parte da cibernética que tem a ver com internet, software, redes e blá blá blá, e a parte dos robôs. Então existe essa condição global, considerando que haverá software que fará grande parte do trabalho analítico que é feito pelos engenheiros. Obviamente, nossa capacidade de análise está por cima dos computadores, desde que a gente saiba interpretar as informações que eles promovem. Então, uma coisa que é muito interessante entender é que a formação do engenheiro não pode ficar limitada a uma evolução tecnológica considerando somente os aspectos da automação. A informática, por si só, as redes de comunicação, as TICs, que a gente chama, já são uma realidade e elas vão também puxar o carro da inovação tecnológica na área de software e, consequentemente, todos os processos produtivos. O que coloca uma questão extremamente relevante nesse PPC que a gente deve produzir, que é a dimensão de empregabilidade futura que nós poderemos imprimir nos nossos processos formativos para que os engenheiros possam se posicionar em níveis diferenciados da vida profissional. Esse é o grande desafio quando a gente analisa a questão tecnológica. Finalmente, já puxando um pouco o assunto da minha área, não, da área que eu estou me preparando, inclusive nesse pós-doutorado, que tem a ver com a formação social do engenheiro. Bom, em primeiro lugar, em relação a uma dimensão que é a dimensão da mudança climática. Há muitas coisas acontecendo em relação à mudança climática e os engenheiros vão ter que lidar com produção técnica associada a esse contexto, a essa condição planetária de degradação contínua que nos coloca em um papel de responsáveis, entre aspas, irresponsáveis, por muitos críticos, olham para o setor técnico, dos engenheiros, dos processos produtivos, como grandes responsáveis dos acontecimentos do antropoceno, como a gente fala, não? Da mudança climática. Então, nós teremos que também contribuir no processo formativo para que se criem valores sociais que permitam ao aluno e o futuro profissional lidar com essa situação e não negá-la. Não? Da mesma maneira de que, por causa desse próprio processo de automação avançada e de mudança nos processos produtivos, nós teremos também mudança nos processos sociais e nos processos psíquicos. Nós teremos que lidar com uma mudança que mexe tanto nas nossas relações, e aqui não estou falando só das nossas relações profissionais, as relações do mundo de trabalho, as relações trabalhistas, no sentido de como eu lido dentro de uma obra ou de um contexto profissional com os outros, senão também como dentro da minha psique se configura essa relação com esse novo mundo. Tem um fantasma que está assolando aos engenheiros que são referências para esse processo, que são os engenheiros da Coreia do Sul e da Europa em geral, que é um conceito que se chama burnout, que é um adoecimento psíquico em função das exigências que o mundo contemporâneo está colocando aos profissionais nesse contexto de uma economia empreendedora. Vamos dizer assim, sem o patrão que vai garantir seu salário. Então, como você tem que se virar nos 30, como você falava, para você poder gerar seu sustento, suas economias, satisfazer seus desejos de consumo, de vida. Então você cada dia vai sendo exigido mais desempenho e isso vai acabar em algumas doenças de caráter psíquico, doenças mentais, como vocês queiram chamar. O burnout se caracteriza principalmente por um processo depressivo, de esgotamento mental e por uma perda de identidade. Então, isso não quer dizer simplesmente que teremos engenheiros com problemas depressivos. Teremos engenheiros que podem enlouquecer e fazer loucuras, como vocês devem ter visto noticiado em outros lugares onde há assassinatos acontecendo por causa do estresse que esse mundo contemporâneo provoca. Bom, e finalmente, um último elemento que eu acho que a gente não pode hoje
mesmo depois desses poucos meses dessa realidade, não pode deixar de considerar que é o cenário pós-pandemia que espera por nossos profissionais nesse futuro não tão distante. Provavelmente os processos vão mudar significativamente, as relações trabalhistas, as relações de trabalho vão mudar e o mundo pós-pandêmico pode instaurar certo tipo de relações, certo tipo de tecnologias, certo tipo de controle econômico, social, político, moral, para o qual a gente tem que estar mais ou menos preparado. Talvez nesse leque amplo de possibilidades, mas minimamente estar preparado profissionalmente para o cenário pós-pandemia. Então, como vocês veem, a tarefa não é trivial. E embora eu falei um pouquinho da nossa área, que tem a ver com projeto e gestão, e que a gente consiga identificar mais ou menos de que maneira a gente poderia ir caminhando para ajudar nesse novo cenário, o departamento também tem que começar a pensar um pouco mais de que a cidade, vamos dizer assim, a infraestrutura, os sistemas civis, como eu gosto de chamar, os sistemas da civitas, da civilidade, os sistemas da civilidade, eles vão sofrer uma transformação significativa no horizonte de meio e longo prazo. Então, isso sem falar sequer do contexto de inovação tecnológica que está mudando os próprios corpos. Estamos falando da cibernética aplicada no corpo que vai mudar corpos, ou da bioengenharia que vai mudar o ser humano. Existe um movimento que se chama transhumano e que já fala de um novo ser humano. Então, de certa maneira, a construção civil também tem que enxergar que as coisas estão mudando. A engenharia civil como um todo, eu digo que não tem como a gente ficar de fora dessa discussão da transformação da sociedade a partir dessa transformação dos seus processos produtivos, porque a engenharia civil é a engenharia da civilização. Aliás, a civilização começou com as civitas, com as primeiras cidades. Então, imagina o trabalho que a gente tem pela frente para articular todos esses conhecimentos e todas essas demandas futuras em um projeto no qual a gente vai ter que demonstrar que o processo formativo prepara o engenheiro com um perfil para atender essas demandas da sociedade. Bom, é isso que eu posso ajudar vocês. Espero que não tenha sido muito longo, mas a gente acaba falando muito porque o tema é grande e eu estou me preparando para o que eu puder contribuir para o curso com isso. Então, colegas, boa noite, bom descanso.